Boa noite, padileiras. Eu sou o Henrique de Oxumaré e hoje eu estou aqui com mais um vídeo para vocês. Gente, um assunto um pouco parecido com o último vídeo que a gente postou aqui, mas no de hoje eu vou comentar sobre a nova igreja de Lúcifer, né? A igreja luciferiana aqui do Brasil. E o que ela tem a ver com a nossa religião, né? As nossas religiões matrizes africanas, tá? Então, para assistir esse vídeo de hoje e muitos outros aqui no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e que você me siga lá no Instagram, tá? Que tá passando aqui embaixo na telinha para vocês agora nesse exato momento, tá? Então pode rodar a vinheta e vamos pro vídeo. Gente, para entender um pouco essa história, né, e tirar aí alguns mitos, olha, para falar a verdade, a gente não tá nem aí pro que vocês pensam, né, que a maioria de vocês pensam que o candomblé, que a Umbanda, né, ela acredita no diabo, ela cultua o diabo, que ela serve o diabo, que ela acredita no Lucifer, em Beelzebub, em Lilith. Se a gente acreditasse, não tinha problema algum, tá? A gente é livre de expressão, nós vivemos um país laico, um país livre para a gente acreditar no que a gente quiser. Se a gente acreditar que uma faca vai resolver a nossa vida, ela vai resolver, com uma pedra vai resolver a nossa vida, ela vai resolver, com uma folha seca da árvore caindo, é um sinal de Jesus Cristo na nossa. A gente vai acreditar que isso é um sinal, entendeu? Se a gente acreditar em qualquer coisa, é válido, por nós vivemos num país laico. E por nós vivemos num país laico, é um país que acredita que a gente pode ser o que a gente quiser, acreditar no que a gente quiser. E outra coisa, que você, com a sua fé limitante, não pode impedir eu de ter a minha. Né? Que a sua fé, ela não é maior do que a minha, as duas são iguais, pelo menos aqui no Brasil. Ah, mas eu acredito no cristianismo, então o cristianismo ele é mais sólido, é uma religião mais aceita por todo mundo. O problema é seu, tá? Eu posso acreditar no que for diferente e o seu cristianismo não fazer um pingo de diferença para minha vida. Inclusive, eu posso muito bem não acreditar em Cristo, não acreditar em Deus, né? Tanto podemos quanto não acreditamos, tá? Esse trem de sincretismo tem muito macumbeiro ainda que acredita, né? O que finge que acredita, porque tem que esconder a sua religião atrás disso. A gente não acredita em Deus, a gente não acredita em Jesus. Na nossa África não existia esses dois senhores. A nossa África, ela não conhecia esses dois seres mitológicos, tá, gente? Então aqui no Brasil a gente teve que fingir que acreditava porque era colonizado pelos portugueses. Os portugueses eram muito católicos, então a gente tinha que fingir que acreditava para não morrer, para não ir para fogueira, para não acontecer várias coisas bárbaras com a gente, porque naquela época sim era obrigado a acreditar nisso, senão a gente seria morto, tá? Mas hoje em dia a gente não tem obrigação e o fundamento da nossa religião, lá no princípio nós temos orixás como nossos deuses e não temos deuses cristãos, tá? Como nossos deuses. Mas como a gente não tem deuses cristãos, a gente também não acredita em demônios cristãos, né? Porque as pessoas enchem a boca para falar que o candomblé, que a Umbanda cultua Satanás, Beelzebub, Lucifer, Lilith, por aí vai. Não cultua porque justamente é um Deus cristão, é uma mitologia cristã. Vocês julgam a gente acreditar nesses seres sabendo que foram vocês quem criaram, trouxeram vida para esses seres, né? Os vilões do cristianismo, né? Que é os daimons, os demônios e por aí vai. Então aí vocês criaram isso, não querem assumir a bomba, né? Criou, deu poder para ele, aí jogou para outra religião que não tem nada a ver com isso. Porque como a gente não acredita em Deus e em Jesus, também não acreditamos nos inimigos de Deus e de Jesus, né? Então não tem lógica a gente acreditar e cultuar o diabo, Lúcifer, Beelzebub e por aí vai. Então o candomblé, ele não acredita. O candomblé, ele não cultua. O candomblé nem cita nomes, porque o candomblé nem reconhece esses nomes, tá? Então não tem nada, absolutamente nada a ver com a gente. Mas é uma vertente um pouco parecida com a nossa que fundou essa tal igreja lá em São Paulo, não foi isso? Lá em São Paulo, a igreja de Lucifer, né? Eu acho um pouco errado, por um lado, não sei o significado de igreja. Mas igreja eu acho que é alguma coisa assim, sabe, mais cristão. Uma coisa assim mais
mais limpa. Eu não tô querendo dizer que o demônio lá é sujo, não, tá, gente? Mas tô querendo dizer que o demônio foi criado pelo cristianismo, então ele é um vilão. Querendo ou não, ele foi criado como um vilão. Tem pessoas que gostam de vilões, eu pelo menos adoro a Odette Roitman. Eu me vejo naquela mulher, né? Então tem pessoas que se reconectam com Lúcifer, né? Com o vilão do cristianismo. Explicando melhor ainda para vocês, a Quimbanda tem muito mais tendência a ser uma veia do catolicismo do que ser parte da matriz africana, tá? A Quimbanda é mais católica do que africana, entenderam? Mas eu acho que o nome igreja ali, talvez um templo de Lúcifer, talvez seria mais interessante, mas a igreja ali talvez fosse para impactar e para causar uma impressão em vocês. Mas é um irmãozinho nós, né? Ali, porque infelizmente a Quimbanda ela foi associada às matrizes africanas. E não é. A Quimbanda ela foi fundada na Europa há pouco tempo depois do cristianismo, né? O cristianismo inventou Beelzebub, Lucifer, Lilith, né? Tudo colocou lá na Bíblia e algumas pessoas gostaram desses seres, se identificaram mais com esses seres e criaram um culto a esses seres, que é onde nasceu a Quimbanda. A Quimbanda é da Europa, não tem relação, ligação nenhuma com a África. É por isso que nós falamos, sim, Exu e Pombogira, Catiço, também não pertence a gente. A gente aprendeu a gostar dessa energia, né? Eu não seria ninguém sem Maria Padilha, mas as pombogiras não são do candomblé, não são da Umbanda. As pombogiras, elas são europeias, elas são sim da Quimbanda. Hoje em dia, o candomblé também, que é outro que gosta de mandar e governar em tudo, e mudar tudo pro jeito deles, que é os melhores, quando se diz matriz africana, é o candomblé. Aí pegaram Exu e Pombogira, colocaram roupa de africananês, aí põe isso pra falar de orixá, aí põe isso como escravo de orixá, submisso de orixá, mas não. Exu e Pombogira, Catiço, Maria Padilha, Tranca Rua, e por aí vai, são europeus, tá? São da Europa, não tem nada a ver com a África. No entanto, que se você for fazer uma visitinha lá na África hoje, você falar que você roda de Maria Padilha, eles vão rir da sua cara, tá? Não existe isso. Existe sim um escravo do santo parecido um pouco com Exu e Pombogira Catiço, esses Exu e Pombogira que a gente roda, né? Eles são sim um escravo, mas não são Exu e Pombogira Catiço, tá? Então tem alguns candomblés, algumas pessoas que não rodam nesses catiços, rodam nas escoras, as escoras do santo. São meio parecido com Exu, mas também não é Exu. Então Exu e Pombogira também fala muito no Beelzebub, fala no Lucifer, fala no demônio, mas eles não são de matriz africana, tá? Eles são europeus, são da Quimbanda da Europa. Mas é claro que a gente pode cultuar Exu e Pombogira sem ficar citando o nome de Beelzebub, Lucifer, Satanás. E é o que a gente faz. No entanto, que quando Exu e Pombogira chega no candomblé, eles são como se fossem doutrinados a não ficar com esses palavrão, com essa agressividade toda, e eles ficam um pouco mais brandos, né? Um pouco mais limpos. Porque o candomblé, de fato, ele não acredita em Beelzebub nem Lucifer, tá? Então a gente já mostrou pra vocês ali, né? Que Exu e Pombogira, Quimbanda, que infelizmente foi associada ali ao candomblé, as matrizes africanas, não são a mesma coisa. São cultos totalmente diferentes, né? Então a Quimbanda, ela não é parte do candomblé. A Quimbanda não é parte da Umbanda, né? A Umbanda ainda pode ser uma partezinha do candomblé, mas a Quimbanda não tem relação nenhuma com candomblé, da mesma forma que eu acho errado pessoas que são de Quimbanda acreditar em orixá, porque são duas crenças, assim, totalmente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, por isso que eu me abdiquei da Quimbanda quando eu resolvi nascer pro santo. Eu escolhi entre a Quimbanda e entre orixá. Eu escolhi orixá e eu me abdiquei da Quimbanda, eu não fico me intitulando aqui como quimbandeiro aqui, tá? Porque eu acho que são duas energias que não se ligam, não se combinam. Então esse erro aí juntou a imagem disso tudo, porque tudo mexe com incorporação, né? Aí você junta também cadecismo, que não tem nada a ver com matriz africana, mas porque recebe espírito, mexe com espírito, é espiritismo, então é tudo matriz africana. Não é, tá? Então essa igreja de Lucifer que abriram lá, né, em São Paulo, é Quimbanda, não é macumba, tá? Não é candomblé, não é espiritismo, nosso espiritismo, e não é porque a gente cultua espírito que a gente tem que acreditar em Beelzebub, que a gente tem que acreditar no vilãozinho do cristianismo, tá? Então, assim, não tem nenhuma relação.
Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Porque eu sei que agora a intolerância vai aumentar demais, tá? Demais, porque vocês vão falar, mas é eles que falam que não cultua o demônio, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aprenda a diferenciar. Tem gente que acredita que tem que matar o maior número de pessoas para ser salvo pelo Deus desse. Tem que encher o corpo de bomba e entrar dentro do avião e explodir. Tem que encher o corpo de bomba e entrar por meio de um público e explodir. Que ali eles vão estar sendo salvos pelo Deus deles, tá? Então, é claro que vai ter gente que vai acreditar no Deus Rebu, no Lucifer, nos vilões da Igreja Católica. É claro que vai existir. Mas não é a gente que acredita, tá? Não é as matrizes africanas que acreditam nesses seres mitológicos da Igreja Cristã, do cristianismo. Tá bom, gente? Assim, claro, achei legal a iniciativa, né, de ter um... Assim, eu sou a favor de... Gente, vamos acreditar no que nos faz bem, sabe? Vamos acreditar. E se essa igreja de Lucifer, né, só me deixa ser um pouco assustado, quem é que fundou, né, gente? Poxa, Lucifer é uma pessoa tão inteligente, né, um ser tão poderoso, foi escolher logo quem? Para abrir a igreja dele aqui no Brasil, né? Vocês conhecem muito bem essa pessoa, né? Assim, nesse tempinho que eu tô aqui na internet, foram muitas reclamações. Então eu acho que sim, o Lucifer, com todo o poder que ele tinha, ele poderia ter escolhido alguém melhor. Mas é aquilo, né, gente? Eu também tive meus erros lá no passado e eu encontrei uma coisa que me deu sentido na vida e me melhorou bastante. Quem sabe Lucifer dá uma melhorada, né? Mas eu acho legal a iniciativa, tá? De ter um templo de Lucifer, já que é um país laico, né, gente? Então vamos acreditando em tudo que a gente pode, né? Eu acho que pior do que isso são os evangélicos brasileiros, né? Que também matam, assassinam, roubam, né? E fazem barbaridades, mas como está escondido atrás de um serzinho branquinho do bem, um cristão ali, o cristianismo, né? Então Deus é bondade o tempo todo, vai matar todo mundo com fogo, vai jogar todo mundo no inferno, vai jogar uma estrela na água para a água virar sangue, né? Vai arrancar a cabeça dos outros, para quem não aceitar ele, né? Todo mundo vai sofrer, quem não aceitar, não se dobrar, não viver uma vida de santidade, vai para o inferno, mas vão ser bom, né? Então assim, tá muito longe de Lúcifer não, viu, gente? Tá muito longe de Lúcifer não, tá? Então, assim, tava passando a hora de ter uma igreja luciferiana aqui. Só que não acreditamos em Lúcifer, tá? Nós da Macumba não acreditamos. E nós da Macumba não louvamos a esse Deus aí, não, tá? Nem conhecemos esse homem aí, tá? Então, não dê a gente responsabilidade que a gente não consegue cumprir, tá bom, gente? Tá muito difícil cultuar o orixá hoje em dia. Ainda mais a gente caça mais coisa pra cultuar, tá? Então, um beijo pra vocês. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo like, pelos comentários. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!